Olá, mais um Abimed no ar, falando hoje para vocês de um dos assuntos que eu mais gostei de trazer aqui para o canal, o cálculo do delta PP, do intervalo PP, esse parâmetro que a gente utiliza hemodinâmico para poder avaliar se um paciente é ou não responsivo a fluido, né? É ou não fluido responsivo, se cabe ou não volume para o seu paciente. Esse foi um vídeo muito especial do canal. Eu tô para trazer esse vídeo há um tempo muito grande. Eu finalmente consegui fazer ele do jeito que eu queria para vocês. É um dos vídeos que foi mais bem trabalhado, um dos vídeos que eu tive mais trabalho realmente técnico de fazer, né? Mas tá aqui para trazer para vocês esse vídeo que eu tenho certeza que pode ser útil para a prática de muita gente, principalmente que trabalha aí em UTI, tá joia? Então vamos lá pro vídeo que eu tenho certeza que esse vocês vão gostar bastante. Vem comigo! Bom, pessoal, então para a gente entender o conceito de delta PP, começando pelo conceito do delta PP, a gente tem que primeiro saber que o delta PP, a definição dele, perpassa por uma fórmula matemática, que é expressa aqui nesse slide. Então, o delta PP é igual à pressão máxima menos a pressão mínima, dividido pela média aritmética da pressão máxima e da pressão mínima. Então, pressão máxima menos a mínima, dividido pela pressão máxima, mais a mínima, dividido por 2, ou seja, pela média aritmética dessas duas dessas duas pressões aqui. Onde a pressão máxima seja a pressão sistólica máxima menos a diastólica máxima, e esse conceito eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega pela monitorização hemodinâmica do paciente, pela PAM, nesses dois valores da pressão sistólica máxima e da pressão diastólica máxima, e a pressão mínima seja nada mais nada menos do que a subtração da pressão sistólica mínima menos a pressão diastólica mínima. E eu também vou mostrar como é que a gente chega nesses dois valores pela monitorização hemodinâmica através da PAM invasiva do paciente. A gente vai mostrar isso já já. Entendendo isso, né, essas fórmulas, a gente vê, na verdade, que o delta PP, né, o intervalo de pressão máxima menos a mínima, esse intervalo ele nada mais do que um parâmetro que nós podemos utilizar, talvez o parâmetro de maior acurácia que nós podemos utilizar em se tratando de fluido responsividade. Então, em se tratando de fluido responsividade de pacientes que cabem em volume, o delta PP é um dos parâmetros mais acurados, se não for o mais acurado que a gente pode utilizar. E aí o que acontece nesse parâmetro? Normalmente a gente tem aí um divisor de águas, que é 13, né? O delta PP é dado em porcentagem. 13% é um divisor de águas que a gente utiliza. Se o paciente tiver um delta PP, ou seja, um intervalo de pressão máxima e pressão mínima maior do que 13%, isso me indica que é um paciente fluido responsivo. Alguns livros trazem 12, eu já vi até livros trazerem 10, mas 13 é o que a AMIB preconiza. Então, delta PP maior do que 13, eu tenho aí um parâmetro de fluido responsividade bom para o meu paciente. O delta PP menor do que 13, ele não é um paciente fluido responsivo se for analisar apenas este parâmetro, apenas o delta PP, que de todos é volto a repetir, um dos mais acurados. Então, se o delta PP for maior do que 13%, o paciente é responsivo a fluido. Menor do que 13%, devemos aí estar diante de um paciente não responsível a fluido ou que não cabe prova de volume para ele, tá bom? E antes da gente mostrar como é que a gente chega então nesses valores de pressão sistólica máxima, diastólica máxima e sistólica mínima e diastólica mínima, eu vou falar para vocês de algumas condições para o cálculo do delta PP. O delta PP não é um parâmetro simples de ser calculado. Apesar de acurado, ele é extremamente complicado de ser calculado e necessita de uma série de condições que precisam estar presentes, todas elas, no seu paciente. Então, a primeira delas é que o paciente tem que estar em IOT, ele tem que estar entubado, e a segunda é que esse modo do ventilador onde o paciente está conectado tem que ser em volume assistido controlado. Então, a ventilação controlada por volume e com volumes correntes altos, né? Com volume corrente maior do que 8 ml por quilo. Então, você tem que colocar o paciente para fazer volumão, um volume corrente alto. O paciente, além disso, tem que estar bem sedado e analgesiado, bem entregue na ventilação, para facilitar ainda mais essa entrega do paciente à ventilação e evitar assincronias. O paciente ele também tem que estar em uso de bloqueador neuromuscular, então tem que estar bloqueado, sedado, analgesiado.
Não pode ter arritmias, o ritmo tem que ser sinusal, não pode ter nenhum tipo de arritmia, FA, PV, nada disso, e tem que estar em uso de uma pressão arterial média invasiva. Então perceba que ele tem que estar entubado, em modo VCV com volume corrente elevado, bem sedado e analgesiado, em uso de bloqueador neuromuscular, com ritmo sinusal, ou seja, sem arritmias, e em uso de PAM invasiva. Basicamente o Hartley tem que passar, os planetas têm que se alinhar, quando isso tudo acontece você pode calcular o delta PP do seu paciente. Sim, é difícil, é complicado, existe uma série de fatores que influenciam, existe uma série de condições que precisam ser alcançadas para que a gente calcule esse intervalo PP do paciente, mas o objetivo aqui é mostrar para vocês que isso é possível e a gente vai calcular ele agora. Então, nesse momento agora eu vou passar um videozinho onde vocês vão assistir como é que a gente chega naqueles parâmetros de pressão sistólica máxima e diastólica máxima para chegar na pressão máxima e a pressão sistólica mínima e diastólica mínima para chegar na pressão mínima. Então, dá uma olhada nesse vídeo aí. Bem, a gente vai calcular então agora o intervalo delta PP, um intervalo, isso aqui é um monitor Digital, tá bom? E a gente vai ver agora como é que calcula esse intervalo. Então, primeiramente a gente vai em menu, né, em configurações do aparelho. Aqui o ECG, a primeira coisa que a gente vai mexer aqui no ECG é colocar esse ECG para correr a 12,5 milímetros por segundo, diminuindo a velocidade de rolagem do papel de 25 para 12,5, sabendo que assim eu vou ter mais ondas em um mesmo traçado. Agora eu vou aqui para IBP, de IBP eu vou para IBP1, de IBP1 eu vou para régua. Lembrando que cada monitor tem sua configuração diferente. Agora aqui em régua eu vou esperar fazerem uns traçadozinhos bons para eu poder agora ver qual que é o melhor traçado. Pronto, ele dá uma aquisição de 15 segundos, ó, ele dá 15 segundos aqui de traçado em aquisição. Eu venho aqui agora, eu vou diminuir aqui o P3 só para eu ter uma noção mesmo de quanto que agora o P2 ele vai ser a sistólica máxima e a diastólica máxima. Então aqui no P2, ó, como sistólica máxima, eu acho que a maior sistólica é essa aqui. A maior sistólica que eu consegui em todo o traçado, que mais se aproxima da linha azul, é essa aqui. Então sistólica máxima eu creio ser essa. Então aí P2 de sistólica máxima eu tô com 109,6. Agora eu vou para diastólica máxima, que é essa que vem logo aqui em seguida, ó. De diastólica máxima eu tenho 92, então 109,6 de sistólica máxima, 92,4 de diastólica máxima. Agora eu vou usar o P1 para ser a minha sistólica mínima e a minha diastólica mínima. A minha sistólica mínima eu creio ser essa daqui, a menor de todas as sistólicas eu creio ser essa aqui. Então tenho aqui 98,9 de sistólica mínima e de diastólica mínima eu tenho aqui mais ou menos 84 de diastólica mínima. Agora é só jogar na fórmula, já tenho todas os meus valores, é só jogar na fórmula agora que a gente vai fazer. Bom, agora que vocês já viram como no monitor a gente consegue calcular essa pressão sistólica máxima e diastólica máxima e a sistólica mínima e diastólica mínima, vamos jogar agora na fórmula para a gente saber o que é a pressão máxima e a pressão mínima. A pressão máxima, então, é a pressão sistólica máxima menos a diastólica máxima. Vocês viram aqui, ó, eu tenho várias cristas de onda. Estou apontando aqui com a setinha. Eu tenho várias cristas de onda. Dessas cristas, eu achei que a mais alta foi essa daqui. Logo, essa é a pressão sistólica máxima. Então, de todas essas cristas de onda que eu estou mostrando aqui para vocês, a mais alta foi essa daqui. Então, essa é a minha pressão sistólica máxima. Essa pressão sistólica máxima, como foi que eu fiz para obter o valor dela? Eu peguei essas linhas vermelhas aqui, que aqui foi P2 que eu peguei, arrastei elas até aqui, ó, e ao arrastar até aqui, eu coloquei ela em cima dessa pressão aqui, ó, em cima dessa crista de onda, da maior das cristas das ondas que eu tenho aqui. E aí eu tenho aqui uma P2 de 109, né? Uma pressão sistólica máxima de 109,6. Então, pressão sistólica máxima aqui, 109,6.
Na sequência, eu arrastei, eu venho para os vales e eu vou perguntar qual é o maior vale de onda. E o maior vale de todos esses vales aqui, ó, de todos esses vales que eu estou apontando aqui para vocês. Olha quantos vales eu estou apontando aqui para vocês. De todos esses, eu achei que o maior vale fosse esse aqui. Então, de todos esses vales aqui, ó, eu apontei até na imagem errada, perdão, mas de todos esses vales aqui, a imagem na verdade é a mesma, né? Ela está congelada, é uma aquisição de 15 segundos que eu fiz no monitor. O maior dos vales é esse aqui. Eu achei, ó, percebam que o maior dos vales é esse aqui. Então, o que foi que eu fiz com esse vale? Eu simplesmente peguei esse vale, coloquei aqui a linha vermelha em cima desse vale aqui e eu achei um valor de P2 de 92,4. Então, agora a pressão, eu tenho agora a pressão diastólica máxima, que é dada pelo maior dos vales de minha onda. A maior das cristas, pressão sistólica máxima 109,6. O maior dos vales, diastólica máxima 92,4. Subtraindo 109,6, 92,4, eu tenho aqui 17,2 de pressão máxima. Então, gravem 17,2 de máxima. Vamos agora para o conceito da pressão mínima. Calculando a pressão mínima, eu tenho que a pressão mínima é igual à pressão sistólica mínima menos a diastólica mínima. Eu faço a mesma coisa, só que dessa vez eu mudei aqui para P1 e coloquei aqui, ó, qual dessas ondas tem a menor crista? Qual dessas ondas tem a menor crista? Ó, eu peguei aqui, eu fiquei em dúvida entre essa onda e essa onda aqui. Eu achei que essa foi um pouquinho menor crista, então peguei dessa onda, arrastei o meu P2 até aqui, ó, o meu P2 o meu P1, perdão, o meu P1 é essa linha vermelha, coloquei em cima, vi que minha pressão sistólica mínima é de 98,9, então pressão sistólica mínima de 98,9. Na sequência, eu peguei qual seria a minha o meu menor vale, né, um vale mais profundo. Então, de todos esses vales de onda aqui, ó, lembrando que o vale é a parte inferior da onda, em todos esses vales eu achei que esse aqui foi o vale mais profundo. Perceba a diferença de profundidade entre esses dois. Esse foi o vale mais profundo e no vale mais profundo eu tenho aqui 84 milímetros de mercúrio de pressão. Logo, essa vai ser a minha pressão diastólica mínima. 98,9 correspondente à minha sistólica mínima, menos 84 correspondente à minha diastólica mínima, 14,9. E agora, gente, agora ficou muito fácil, porque agora basta eu subtrair, basta eu pegar agora, ó, o ΔPP, que é a pressão máxima menos a mínima, dividido pela média aritmética das duas, ficou muito fácil agora. Eu tenho a pressão máxima que é de 17,2 menos 14,9 dividido por 17,2 mais 14,9 dividido por 2. Para resumir esse cálculo aqui, eu vou achar aqui um ΔPP de 0,14, como resultado em porcentagem, multiplico por 100 e tenho um ΔPP de 14%, portanto, acima de 13%, um paciente fluido responsivo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Eu realmente preparei essa aula com bastante carinho para vocês. Eu queria muito trazer para vocês esse tipo de conteúdo aqui. É um conteúdo que você não vai encontrar em qualquer lugar. É um conteúdo exclusivo daqui do canal. Então, se você já gostou desse conteúdo, se você acha importante para a sua prática clínica esse conteúdo, compartilha com os amigos esse conteúdo, coloca mais pessoas para assistir esse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, dá o like se você não deu like ainda no vídeo, tá bom? E lembrando a vocês que nós estamos aí iniciando a partir do dia 31 de agosto de 2020 a semana de eletrocardiograma, uma semana inteira voltada para eletrocardiograma lá no Instagram. Então, se você não nos segue aqui no YouTube, não nos segue lá no Instagram, você está marcando touca, você está perdendo muita coisa legal que a gente vai fazer lá. A gente vai fazer lives diárias de segunda a sexta, do dia 31 aí da segunda-feira, do dia 31 até a sexta-feira dessa semana. A gente vai fazer lives diárias com dicas para facilitar o seu aprendizado e o seu laudo no eletrocardiograma. Então, acredito que seja muito proveitoso para vocês. Além disso, óbvio, na semana do eletrocardiograma a gente abre turma para o curso de eletrocardiograma online da ABMed, do básico ao avançado. Se alguém tiver interesse, lá no Instagram tem todas as informações. Aqui também no YouTube a gente vai estar divulgando muita coisa. Então, nos segue lá no Instagram se você ainda não se inscreveu lá, não nos segue ainda lá no Instagram, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo da ABMed.